Imagina você ser arrancado da sua própria casa, algemado no meio da família, jogado numa cela superlotada e tratado como marginal. Agora imagina passar por tudo isso sem ter cometido crime algum. Nenhuma dívida, nenhuma infração, nenhuma culpa, apenas pela incompetência do Estado e com base na palavra mentirosa de uma mulher. Foi exatamente isso que aconteceu com Michael Douglas, um motorista de aplicativo de 29 anos, que teve sua vida virada do avesso por causa de uma palavra mentirosa de uma mulher e por um erro absurdo do Estado que pode acontecer com qualquer um. Ele ficou 11 dias preso por não pagar pensão alimentícia. Mas aqui vai o detalhe que muda tudo: o filho nem era dele. E o pior, a própria justiça já havia reconhecido isso e suspendido a obrigação do pagamento de pensão. Mas mesmo assim, ele foi preso. Mas o cara deve pensão, é preso. O filho não é dele? E o cara vai pra cadeia? Vamos entender essa história. Essa história só mostra quanto o sistema jurídico é falho, que prende homens por processos atrasados, mesmo quando a verdade já vem à tona. Principalmente quando o sistema erra contra o homem, aí parece que o Estado não tem pressa nenhuma em consertar. Tudo começou lá em 2015, quando Michael registrou, de boa fé, um menino como seu filho. Durante anos, ele pagou a pensão, acreditando estar fazendo certo, mas com o tempo, as dúvidas começaram a surgir. As semelhanças físicas inexistentes. Os comentários maldosos de conhecidos e vizinhos começaram a surgir. Até que em 2021, por causa de um comentário de um amigo em comum, ele fez o que muitos homens têm medo de fazer: o teste de DNA. Durante anos pagou pensão ao menino, mas em 2021 passou a duvidar da paternidade. Eles não têm semelhança nenhuma, nada, nem a unha do dedinho é parecido, não, nada. O resultado foi claro, direto e sem margem para dúvidas. Ele não era o pai biológico. E aí sempre falavam pra ele algum comentáriozinho assim, mas dessa vez que o amigo em comum falou, aí foi quando ele acreditou. A partir daí, começou uma nova batalha. Ele entrou com pedido de anulação de registro e exoneração de pensão. E venceu. A justiça reconheceu que ele não deveria pagar mais nada. Pelo menos na teoria, porque enquanto a papelada transitava no submundo do judiciário, o tempo continuava correndo. Um mandado de prisão expedido em 2024, antes da decisão final, continuava ativo no sistema. E aí vem a parte mais bizarra: mesmo com a decisão de exoneração, ninguém se deu o trabalho de atualizar os registros. O sistema não cruzou informações. De um lado tinha um mandado de prisão ativo, do outro ele já tinha vencido o processo de exoneração de pensão e registro. E no final, Michael acabou preso injustamente em julho de 2025. No dia 7 de julho deste ano, Michael foi preso em casa como se fosse um criminoso. Levado para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos. 11 dias trancado com mais de 50 presos em uma cela que cabia apenas 12, sem dormir direito, descansando em pé ao lado de um banheiro imundo, comendo comida estragada, com medo, com vergonha e com a sensação que estava sendo punido da pior forma possível. E como se tudo isso não bastasse, a ex-companheira ainda tentou cobrar 35 mil reais em pensões atrasadas, mesmo depois do DNA e da decisão judicial. A justiça anulou a cobrança, mas e a vergonha, e o trauma, e o risco? Quem que vai pagar por tudo isso? A ex-companheira ainda tentou cobrar 35 mil reais em pensões atrasadas, valor que foi considerado indevido e cancelado pela justiça. Michael agora quer justiça, mas não aquela justiça lenta, burocrática, cheia de carimbos. Ele quer a justiça de verdade. Quer que ela, a mulher que mentiu, sabendo da mentira, seja responsabilizada. Quer que ela sinta, nem que seja por uma fração, a dor que ele sentiu, porque ela sabia, a família dela sabia, e mesmo assim deixaram ele carregar uma culpa que nunca foi dele. Uma sala que suportava 12 pessoas, tinha 50, 70 pessoas lá dentro. Tinha que ficar em pé, do lado de um banheiro assim, em pé, não dava pra deitar, ninguém dortava, todo mundo em pé. Michael nunca teve luxo, só responsabilidade, como tantos outros homens. Ele acreditou na palavra da mulher com quem se relacionava. Quando a gravidez veio, ele não hesitou, assumiu, registrou a criança e passou a pagar a pensão. Não houve teste, não houve dúvida, apenas confiança. Algo que deveria ser normal, mas infelizmente hoje em dia, nos tempos atuais,
todo cuidado é pouco. Durante 6 anos, ele seguiu com o papel de pai presente, mas o tempo foi deixando rastros. O menino não parecia nada com ele, nenhum traço, nenhum detalhe, nem mesmo um tom de pele, nem o formato do rosto, nem sequer um dedo era parecido. Maicon começou a se sentir estranho, como se estivesse vivendo a paternidade de outro homem. E o que era só um incômodo virou um sinal de alerta. E piorou ainda mais quando supostos amigos começaram a soltar frases que antes pareciam maldade, mas agora soavam como aviso. A gota d'água foi numa conversa com um conhecido, amigo em comum dele com a mulher. Ele sabia da verdade que todos ao redor pareciam esconder. Depois dessa conversa, Maicon decidiu fazer o exame de DNA. E mesmo com a intuição gritando, ainda havia um fio de esperança. Talvez tudo fosse paranoia, talvez ele estivesse errado, mas não estava. Desde que o menino nasceu, eles nunca apareceram. E aí sempre falavam pra ele algum comentáriozinho assim, mas dessa vez que o amigo em comum falou, e foi quando ele acreditou. Aí ele resolveu ir atrás, fez o DNA, mas ele fez não acreditando ainda. O teste deu negativo e com ele desmoronou toda a estrutura construída em cima de uma mentira. Maicon não era o pai, nunca foi. E tudo o que havia feito, pagamentos, visitas, preocupações, era fruto de um engano forçado. Ele sempre foi enganado. Ou pior, usado como muleta emocional e financeira por uma mulher que sabia a verdade e escolheu mentir. Quando ele entrou com o processo de exoneração de paternidade em 2021, Maicon esperava que a justiça fosse rápida. Mas como todos sabem, o judiciário brasileiro é uma lerdeza total. Foram 4 anos de espera, 4 anos de insegurança, até que finalmente a sentença reconheceu o óbvio. Ele não deveria pagar mais pensão e nem ter seu nome vinculado ao registro da criança. Mas o que Maicon não sabia é que essa vitória viria tarde demais. Um mandado de prisão por pensão atrasada expedido em 2024, antes da decisão final, continuava ativo. A prisão foi baseada em um mandado de 2024, quando ainda havia uma cobrança ativa. Mas, segundo essa advogada, o sistema não cruza as informações e ninguém havia comunicado a decisão judicial mais recente. E ninguém se preocupou em atualizar o sistema, ninguém cruzou os dados, o Estado só enxergou uma dívida e, como manda o manual da incompetência burocrática, ele foi tratado como devedor. Aliás, foi tratado como um criminoso. No dia 7 de julho de 2025, Maicon foi surpreendido com a chegada da polícia na sua casa. Sem direito à defesa, sem tempo para explicar, foi levado algemado. Jogaram ele em um presídio como se ele fosse um criminoso de alta periculosidade. Um pai irresponsável, um fujão, um marginal qualquer. Tudo baseado em uma mentira de uma mulher em um erro judicial. Dentro da cela, o cenário era desumano. Um espaço projetado para 12 pessoas abrigava entre 50 a 70. Dormir era impossível, deitar era um luxo. Os presos se revezavam em pé ao lado de banheiro fedido e entupido, uma coisa imunda. A comida era azeda, estragada. Ali ninguém era tratado com dignidade. Uma cela que suportava 12 pessoas, tinha 50, 70 pessoas lá dentro. Tinha que ficar em pé, do lado de um banheiro assim, em pé. Não dava pra deitar, ninguém dortava, todo mundo em pé. Maicon chegou a pensar que passaria pelo menos 30 dias lá dentro. Não porque merecia, mas porque talvez ninguém se importasse com ele. Foi o maior sofrimento da minha vida e comendo comida podre, estragada aí dentro. A gente sofreu bastante gente. Eu tinha mais de 1000 presos aí de pensão. Imaginei que ia ficar os 30 dias preso. Não tava nem esperando. O mais revoltante é que essa ex-companheira, a mentirosa, mesmo sabendo que Maicon não era o pai biológico, ainda tentou arrancar 35 mil reais dele na justiça com pensões atrasadas. A mulher mente, prejudica a vida de um homem inocente e prejudica a vida do próprio filho, que agora vai crescer sem pai, e ainda tem coragem de ir na justiça querendo mais dinheiro. Aí depois que o cara perde a cabeça e faz uma besteira, ainda trata esse tipo de coisa como se fosse uma vítima. Ah, a mulherzinha ali não fez nada. E acabou acontecendo isso, mal sabendo que é alguém que faz do céu um inferno na vida do cara. O recado que Maicon deixa é claro, ela sabia quem era o pai e mentiu. Todo mundo sabia e me deixaram pagar por uma mentira. Eu fui preso por algo que não era meu. Ela deveria sentir a mesma dor, nem que seja só por um segundo. O certo seria, como eu já disse, ela ir presa. Pra ela pagar do mesmo jeito que ele pagou uma coisa que ele não devia. Deveria pagar da mesma forma. Só pra sentir como é que é um pouco assim do que eu passei. Mas será que alguém vai ser responsabilizado por isso?
Será que se ele processar o Estado ou a ex vai dar em alguma coisa? Eu sinceramente, vendo a ineficácia do sistema judiciário, eu acho muito difícil. Ainda mais quando é um homem, porque para prender o sistema é rápido, que é uma beleza, mas para consertar o erro, o sistema é lento como uma tartaruga. Quando é para punir alguém por pagamento de pensão ou uma injustiça contra o homem, o sistema anda na velocidade da luz. O pior é que todos sabiam, a ex-companheira sabia que ele não era o pai, a família dela sabia, os amigos sabiam, mas ninguém teve coragem de dizer a verdade. Ela sabia quem era o pai e mentiu pra mim, né? Ela e a família dela, tudo mentiu pra mim, todo mundo sabia. Michael foi mantido em uma ilusão conveniente para os outros. Enquanto isso, trabalhava como motorista de aplicativo, pagava pensão, deixava de comer para cumprir o seu dever, só que o dever não era dele. Provavelmente o pai biológico estava rindo à toa dessa situação, sem nenhuma responsabilidade, ou sequer sabia que ele tinha um filho por aí. Quando o teste de DNA saiu, ele esperava que o pesadelo acabasse, mas estava só começando. O processo de exoneração demorou 4 anos. O sistema que deveria protegê-lo só jogou ainda mais lama. E no fim, com tudo provado, foi preso como se fosse um marginal, como se fosse um bandido, um Zé Mané qualquer. Foi colocado dentro de uma cela com criminosos reais, condenado por um crime que ele não cometeu, sem qualquer chance de defesa. E quando ele finalmente saiu da prisão, parecia que ele estava saindo do inferno. E tomara que Michael processe mesmo o Estado, a ex-companheira e todos os envolvidos nessa injustiça, porque esse caso não pode acabar em silêncio. E fica o alerta para todos os homens: nunca confie cegamente em ninguém. Nunca faça nada sem proteção e fique longe de mulheres visivelmente problemáticas. Porque no Brasil basta a palavra de alguém para te colocar atrás das grades. Mesmo sem culpa, mesmo sem prova, e você que se vire para sair de lá. O caso de Michael não é um caso isolado, é apenas um retrato de como o homem é considerado culpado antes que se prove o contrário. E mesmo depois da verdade aparecer, nenhum juiz pediu desculpa, nenhuma autoridade se pronunciou, nenhuma reparação emocional ou financeira foi feita. O sistema manda prender, mas não se importa em soltar. Enquanto ele comia comida podre, dividia espaço com dezenas de presos e tentava manter a sua sanidade ao lado de um banheiro imundo, a mulher que mentiu estava rindo, estava solta, estava livre, sabendo que nada iria acontecer com ela, que ninguém viria atrás dela, e é exatamente por isso que todo homem precisa aprender a se proteger. No Anti-Otário, eu sempre falo dessas situações. Conheça o mínimo das leis atuais, evite situações de risco, sempre faça o teste de DNA e muito mais. Se você não sabe o risco que você corre hoje em dia ao se aproximar de uma mulher, é porque você é uma presa fácil nesse sistema. O homem atual deve estar minimamente blindado para situações de risco, blindado mentalmente, financeiramente, emocionalmente e juridicamente. Você não imagina quantas vidas já foram perdidas apenas por estar no local errado, na hora errada e com a mulher errada. Muitos homens dormem ao lado do inimigo e sequer imaginam. Se você não quer ser a próxima vítima e deseja se blindar do golpe antes que ele aconteça, o Anti-Otário está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Clica no link, baixa a versão digital desse livro e depois me agradeça. Entenda uma coisa, o mundo mudou e você precisa mudar também. Porque enquanto você joga limpo, tem gente usando as regras do sistema para jogar sujo contra você.